Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. O Poço do Horror. Havia uma lenda que aterrorizava a cidade de Ravenfall, uma lenda que era murmurada apenas em sussurros na escuridão da noite. Ela se referia ao Poço do Horror, um lugar maldito que havia sido evitado por gerações. Os moradores de Ravenfall acreditavam que o poço era uma passagem direta para o inferno, um lugar onde os pesadelos se tornavam reais e os horrores inimagináveis se desenrolavam. Nos arredores da cidade, em uma densa floresta, o Poço do Horror esperava silenciosamente, oculto pelas sombras e pela vegetação exuberante. Poucos se atreviam a mencionar o poço em voz alta, e menos ainda ousavam se aproximar dele. Mas havia um homem corajoso ou tolo o suficiente para desafiar a lenda, Oliver, um explorador intrépido. Oliver havia ouvido histórias sobre o poço desde sua infância. Ele acreditava que seu canal no YouTube, dedicado a histórias de terror e enigmas sombrios, poderia se tornar lendário se ele conseguisse desvendar os segredos do poço. Equipado com câmeras, lanternas e um espírito destemido, Oliver partiu em direção à floresta escura, onde o Poço do Horror aguardava. À medida que se aproximava do local proibido, a atmosfera tornou-se opressiva, como se o próprio ar resistisse à sua presença. As árvores retorcidas pareciam gemer, e o som do vento era um murmúrio constante, como um sussurro macabro. Finalmente, Oliver avistou o poço, uma abertura sinistra na terra, cercada por uma névoa misteriosa que sussurrava segredos insondáveis. Com coragem firme, ele começou a descer as escadas de pedra que levavam às profundezas do abismo. Os degraus eram úmidos e escorregadios, mas ele continuou a sua descida implacável, sabendo que não havia retorno. A luz fraca de sua lanterna revelava antigas inscrições nas paredes, escritas em uma língua que ele não conseguia compreender. À medida que descia mais fundo, a temperatura despencava, como se o poço sugasse o calor do mundo. Oliver sentia o medo se enraizar em seu peito, mas sua determinação não vacilava. No fundo do poço, ele finalmente alcançou uma caverna subterrânea iluminada por uma luz fraca e sinistra, que parecia se originar de uma fonte desconhecida. No centro da caverna, uma estátua grotesca de uma entidade indescritível se erguia, envolta em sombras e segredos antigos. A câmera de Oliver capturou cada detalhe, cada ranhura esculpida e cada olhar vazio da estátua. Enquanto ele se aproximava da estátua, sussurros indistintos ecoaram na caverna, como se vozes ancestrais sussurrassem segredos sombrios. Oliver tentou discernir as palavras, mas a língua era desconhecida, uma cacofonia inquietante de sons estranhos. Enquanto ele tentava compreender os murmúrios, as sombras ao seu redor começaram a se mover, contorcendo-se como serpentes negras. A câmera tremia em suas mãos enquanto ele registrava as sombras dançantes, que pareciam ganhar vida própria. Oliver sentiu um arrepio na espinha, a sensação de que algo estava observando das profundezas do abismo. A verdadeira natureza do Poço do Horror começava a se revelar. As sombras se fecharam mais ao redor de Oliver, envolvendo-o como tentáculos viscosos, e ele podia sentir a pressão sufocante da escuridão que o cercava. Os sussurros na língua desconhecida aumentaram em intensidade, tornando-se quase ensurdecedores. Eles pareciam penetrar em sua mente, como agulhas afiadas de paranoia. Oliver estava determinado a continuar, a desvendar o mistério que o havia atraído para o poço, mas o terror começava a minar sua coragem. Enquanto avançava na caverna, notou que as inscrições nas paredes ganhavam vida, pulsando como se fossem veias de uma criatura adormecida. As inscrições formavam imagens horripilantes de rituais sombrios, deidades esquecidas e sacrifícios macabros, tudo relacionado a um culto ancestral. Oliver percebeu que estava diante de algo muito mais sinistro do que poderia ter imaginado, algo que estava além da compreensão humana.
De repente, a estátua no centro da caverna emitiu um gemido inumano, e os olhos vazios da criatura começaram a brilhar com uma luz profunda e malévola. Uma onda de pânico se apoderou de Oliver enquanto ele testemunhava algo que desafiava todas as leis da realidade. Era como se a própria escuridão estivesse tomando forma diante de seus olhos. A estátua começou a se mover, suas feições distorcidas se contorcendo em um sorriso perverso. Estava ganhando vida. As sombras que o envolviam começaram a se transformar em criaturas grotescas, meio humanas, meio demoníacas, e avançaram em direção a ele. Em um ato de desespero, Oliver correu em direção às escadas de pedra, mas elas haviam desaparecido, deixando apenas uma parede de rocha sólida. Ele estava encurralado, preso na caverna maldita, com as criaturas sombrias se aproximando. Oliver tentou gritar, mas sua voz se perdeu na cacofonia de murmúrios e risadas demoníacas que o cercavam. Ele se lembrou de seu equipamento de filmagem e o pegou, decidido a documentar sua agonia final. As criaturas o cercaram, suas garras afiadas e dentes pontiagudos brilhando na escuridão. Oliver gravou cada detalhe de seu pesadelo, enquanto as sombras o envolviam, arrancando sua alma da carne. Sua câmera caiu no chão, revelando apenas escuridão e risadas demoníacas enquanto sua visão se apagava. Na manhã seguinte, a câmera de Oliver foi encontrada pelos moradores locais que ousaram se aventurar até o Poço do Horror. O que assistiram na gravação os deixou chocados, pois a verdadeira natureza do terror que aguardava nas profundezas do poço era inimaginável. As imagens perturbadoras de Oliver sendo consumido pela escuridão e pelo mal se espalharam pela cidade, deixando todos aterrorizados. A história do explorador ousado que desafiou o Poço do Horror e nunca retornou se tornou uma lenda que assombrava a cidade de Ravenfall. Algumas pessoas acreditam que o poço é uma passagem para um reino de pesadelos, onde as almas perdidas sofrem para sempre. Outros acreditam que o poço é habitado por uma entidade antiga e sedenta por almas humanas, uma entidade que manipula as sombras. Qualquer que seja a verdade, o Poço do Horror permanece como uma cicatriz no tecido da realidade, um portal para o desconhecido. Os moradores locais aprenderam a nunca pronunciar o nome do poço em voz alta, com medo de atrair sua atenção. A floresta ao redor do poço tornou-se um lugar sombrio e desolado, onde o silêncio é quebrado apenas pelo vento sussurrante e pelos sussurros das almas perdidas. A história de Oliver, o explorador que buscou o terror do Poço do Horror e desapareceu nas profundezas da escuridão, é contada de geração em geração como um conto de terror. As pessoas que ouvem a história não conseguem evitar arrepios na espinha e pesadelos à noite. Dizem que a morte de Oliver não foi o fim de sua jornada, que sua alma está presa nas profundezas do poço, condenada a vagar pela eternidade. Os corajosos que se aventuraram a explorar o poço em busca de respostas nunca mais foram vistos novamente. O Poço do Horror permaneceu como um enigma sombrio, um portal para pesadelos que os humanos não foram feitos para conhecer. E aqueles que ousaram desafiar o poço foram condenados a um destino horripilante, onde a escuridão consumia a alma e o medo era eterno. Mesmo as histórias mais aterrorizantes não conseguiam capturar a verdadeira essência do terror que residia no Poço do Horror. E assim, o poço continuou a existir, esperando ansiosamente por sua próxima vítima, para arrastá-la para as profundezas do horror e do desespero. Ninguém sabia o que realmente aconteceu com Oliver, se ele ainda estava preso nas profundezas do poço ou se havia se tornado uma parte sinistra da entidade que habitava o local. O Poço do Horror permaneceu como uma mancha de escuridão na floresta, um lembrete sombrio de que há mistérios que os humanos não foram feitos para descobrir. E aqueles que ousam desafiar o poço estão condenados a um destino horripilante, onde a escuridão devora a alma e o medo é eterno. Mesmo as histórias mais aterrorizantes não conseguem capturar a verdadeira essência do terror que reside no Poço do Horror. E assim, o poço continua a existir,
esperando ansiosamente por sua próxima vítima, para arrastá-la para as profundezas do horror e do desespero. A história de Oliver, o explorador que desafiou o Poço do Horror, é contada nas noites escuras de Ravenfall, uma advertência sombria sobre a busca pelo desconhecido. A cidade manteve sua distância do poço, com as lendas e histórias que o cercam servindo como um aviso constante. Mas, de tempos em tempos, a curiosidade humana prevalece, e a escuridão do Poço do Horror continua a atrair almas corajosas e tolas. O poço permanece uma mancha de escuridão e desespero na floresta, um mistério que desafia a compreensão e uma ameaça que espreita nas sombras. E à noite, quando o vento sussurra através das árvores e o silêncio da floresta é opressivo, as sombras do poço se estendem, aguardando ansiosamente por sua próxima vítima. E, assim, a história do Poço do Horror continua a ecoar, um aviso sombrio de que o mal espreita nas profundezas, e a curiosidade pode ser a mais terrível de todas as maldições. Fim. Se gostou, deixa o like e um comentário, e não esqueça de se inscrever no canal.